Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, na 31ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 14 até o 21, que nos diz assim: Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no qual se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé. Pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado. Para não acontecer, eu construí sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Amados irmãos e irmãs, esse texto da primeira leitura acaba sendo quase que um resumo, né? Já estamos aqui na reta final da carta de Paulo aos Romanos, meio que um resumo da grande missão de Paulo. Eu já repeti muitas vezes nos últimos dias, né, quando a gente olha o texto de Romanos, mas eu quero fazer alguns comentários importantes aqui para a gente. Paulo, ele acaba sendo um objeto, né, uma pessoa, um elemento muito importante ali no início da igreja. Isso porque Paulo acaba trazendo toda uma visão de conversão do povo pagão. Até então, se tinham muitas interrogações se a salvação estava apenas reservada aos judeus ou se ela também deveria ser ali aberta a um público pagão. E aí, por esse motivo, Paulo vai fazer alguns comentários aqui nesse texto que eu quero apontar com vocês, né? Versículo 14, ele elogia a comunidade, né? Só que no versículo 15 ele fala algo que eu acho muito bonito. Ele diz assim, que escreve com certa ousadia, ou seja, com mais força, com mais firmeza, para que o povo reavive a memória, na memória deles, né, a graça que Deus os deu. Tem hora que a gente esquece das graças de Deus. Tem hora que parece que a gente tem quase que um Alzheimer cristão, né? No sentido de esquecer o que Deus fez, esquecer aquilo que Ele fez comigo, esquecer do chamado. Todos nós corremos esse risco. Eu vou dar um exemplo, né? Gente, às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida ela vai se enchendo com muitas coisas. É trabalho, é família, é estudos, é meta pessoal, é sonho pessoal. São tantas e tantas e tantas coisas que se a gente não tomar cuidado, a gente não reza mais. A gente se esquece da ação de Deus na nossa vida. Eu esqueço que a pessoa mais importante, que eu mais preciso dar tempo, é a Deus. Tá percebendo como é que é delicado? Então, na verdade, a gente precisa sempre buscar reavivar a memória, as graças que Deus deu na minha vida. E aí no versículo 16, Paulo falando sobre essa graça, ele vai dizer, é por esta graça que eu fui ministro, né? Que Deus me fez ser servo entre os pagãos e que eu fui consagrado para ser um servidor do Evangelho. Não importa qual é a tua vocação na igreja, qual é a tua missão dentro da igreja, todos nós somos consagrados, somos chamados diante da graça de Deus. E aí, ele até coloca, né? Tenho, pois, esta glória em Cristo no que se refere ao serviço. E ele vai colocar, não busco falar a não ser aquilo que Deus fez em mim, né? A graça que ele trouxe os pagãos para a fé, e aí ele vai colocando toda essa realidade. Então, poderíamos resumir aqui que o grande tema desta primeira leitura, desta sexta-feira, é a graça de Deus. E aí eu quero fazer alguns apontamentos sobre essa palavra. A palavra graça, ela vem da palavra gratuita, né, que a gente conhece. Então, graça é um presente dado, né, de modo gratuito, sem cobrar nada daquele que recebe. É que Paulo está dizendo, aquilo que Deus fez nele não exigiu dele, ou não cobrou dele nada. Não é porque Paulo antes conhecia as Escrituras que Deus vem agir nele. Mas a graça precede o conhecimento. E muita gente fica falando isso, né? Conhecer para amar. Não. A gente tem logo essa experiência e começa a amar, mas eu conheço para amar mais.
Quantas vezes dentro da igreja parece que é assim? Nós vamos escolher alguém para estar à frente, tem que ser uma pessoa inteligente. Mas lembre-se que a graça é mais forte do que o conhecimento. A graça é mais forte do que o entendimento. Que nós possamos todos os dias de nossa vida recordar da graça de Deus, recordar do chamado, recordar deste amor. Se nós fizermos isso, amados irmãos e irmãs, seremos homens e mulheres melhores. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite, para o estudo do Evangelho também desta sexta. Até já!